Erev Shabbat Shalom. Essa semana nós temos dois parshiot, Behar e Bechukotai. Parashat Bechukotai fala sobre nossa obrigação de andar no caminhos de Hashem, Im Bechukotai Telechu, e a Torá também detalha todas as vantagens, as bênçãos, os brachot que vai sair se nós vamos cumprir nossa obrigação de andar no caminho de Hashem. No último metade da Parashá, a Torá também fala das consequências se eventualmente o povo vai desistir de andar nos caminhos de Hashem. Mas Parashat Behar, ela fala sobre alguns assuntos que para nós parece que está fora da nossa realidade hoje. A Parashá começa com Shemitah, a Parashá começa com a mitzvah que no 7º ano tem que descansar todas as terras de Israel. Naquele ano, ninguém pode trabalhar na terra. Como a gente sabe, hoje em dia está voltando um pouquinho o negócio da Shemitah, mas ainda a gente não descansa todas as terras em Israel. E fora disso, a maioria dos Yehudim do mundo não tem terra, e ainda menos em Israel. Então, uma mitzvah que parece que aplica muito pouco para um setor bem pequeno do povo. Aí vem a próxima mitzvah de Jubileu, que no ano 50, em Yom Kippur, a Torá diz que tem que tocar no shofar em todos os lugares, que nem no Rosh Hashanah. Não somente aquele toque que nós temos no final de Yom Kippur, mas a gente faz igual o Rosh Hashanah, os toques do shofar, a gente faz um aviso para ninguém perder que é Yovel. E no Yovel acontece duas coisas. Primeira coisa, voltam as terras. Quer dizer que se alguém vendeu uma terra para outra pessoa, essa terra nunca está vendida definidamente. Essa terra está vendida até o Yovel. Quando chega o Yovel, tem que devolver aquela terra. Então o preço da terra é determinado dos anos que sobraram até o Yovel. Mas no Yovel, as terras voltam para o dono. É a outra mitzvah que nós temos, que também parece que talvez não aplica, que no ano Yovel tem também que libertar os escravos. No caso que a pessoa tem um Eved Ivri, no caso que a pessoa tem um outro judeu trabalhando para ele como escravo, como a gente sabe, caso que alguém foi pego, roubou, etc., não tinha como pagar, ele tem esse direito, entre aspas, de se vender como escravo e assim pagar a dívida para quem ele está devendo. Só que a Torá determina que essa situação pode demorar no máximo até 7 anos. No 7º ano, ele tem que voltar para a família dele, para a sociedade orgânica dele, social orgânico dele. Mas acontece que um escravo, um Eved, ele vem para o dono e fala: Ahavti Adoni et ishti ve'et banai, eu gosto desse estilo de vida que eu tenho aqui está tudo pago, aqui já tenho outra escrava como mulher, já tenho filhos, eu gostaria de ficar com o Senhor. Nesse caso, diz a Torá que a gente pega a pessoa que quer ficar como escravo, a gente fura a orelha dele na batente da porta, onde está a mezuzá, e esse escravo ele pode ficar com o dono até o ano de Yovel. No ano de Yovel, querendo ou não, ele não tem opção, ele tem que sair, tem que voltar para a casa orgânica dele, para a família orgânica dele, para tudo que é orgânico dele. Esses dois mitzvot, de novo, parecem longe da nossa realidade
poucas pessoas têm terrenos em Israel e ainda menos pessoas têm escravos. Só que quando a Torá fala sobre escravo, ela fala um detalhe muito interessante. Diz a Torá que quando você tem um escravo, esse escravo, lembrando que já passou o período que ele estava obrigado a ser escravo para pagar a dívida, ele optou a ser seu escravo por mais tempo. Mesmo assim, diz a Torá, tem uma proibição chamada Lo tirdebo befarech. Você não pode torturar ele. Você não pode forçar ele demais. Por que isso? Diz a Torá, porque tanto você como o escravo tem que saber que o fato que ele está trabalhando para você não significa que ele pertence a você. Ele está trabalhando com você. Ele não está trabalhando, ele não fica seu pertence. Então, nesse caso, normalmente a gente vai olhar para o dono e fala, olha, está vendo? Aqui tem os direitos dos escravos. A Torá veio proteger o escravo. Mas, na verdade, quem olha nos nossos comentaristas, vê que os comentaristas explicam que a Torá, na verdade, está até mandando aqui uma mensagem para o escravo. Apesar que você é escravo, você tem que saber que até a sua escravização tem que ter limites. Até a sua escravização tem que ter prazo. Até se você escolher ser escravo, no Yovel, querendo ou não, você vai sair. Você vai voltar para a sua família orgânica. Tem que ter limites no esforço que você pode investir em uma outra pessoa, que não é a sua família, que não é, ele não tem nada com você, fora do questão monetária que tem entre vocês. Você tem que entender que você tem a sua dignidade, você tem a sua história, você tem a sua família, você também é um ser humano digno. E você sempre tem que saber que um dia você vai sair, você não vai ficar aqui eternamente. Portanto, óbvio que, por enquanto que você está trabalhando, você tem que se dedicar ao trabalho, tem que entregar um trabalho bom e certo. Mas, quando exige esforço demais para uma coisa que não vai ficar com você, você não está contribuindo nem para a sua família, nem para a sua vida, nem para o desenvolvimento da sua vida. Então, tem limites. Bom, como eu falei, parece que direitos de escravos, mas não. Temos que saber que aqui temos uma mensagem muito profunda até para nós. Porque a gente acha que a escravização terminou. Realmente, aquela fase de pegar uma pessoa, captar ele, ter ele em casa e obrigar ele a trabalhar do jeito que eu queria, talvez terminou. Mas é óbvio que todos nós temos nossas escravizações para as coisas. Porque igual aquele escravo, quem escravizou ele no final das contas era ele mesmo, a vontade dele mesmo. Todos nós temos as escravizações que a nossa escolha é para se escravizar para eles. Quando a gente tem um bem, a gente se escraviza para o bem. Temos que pagar o bem, temos a manutenção do bem, o bem tem gastos. Quando a gente escolhe até um nível de vida, nós escolhemos se escravizar para aquele nível de vida. Diz a Torá,
Quando você pelo menos está desenvolvendo a sua vida, quando você pelo menos desenvolvendo a sua família, quando você está investindo, esforçando para investir em que é seu, na sua família, então tudo bem. Mas na parte que você está escravizado, você tem que entender que aqui é uma troca. Você troca seu tempo, você troca a sua sabedoria, você troca as suas habilidades e deixa com uma pessoa, uma entidade que no final das contas, fora de te dar o dinheiro para o que você quiser, não fica no seu patrimônio, fica lá. Você tem que saber que tem limites. Você tem que saber que você tem uma família orgânica. Você tem uma casa. Um dia tem que voltar tudo. Essa situação não é normal. Se você tem que passar um tempinho se esforçando a mais, se você tem que passar um tempinho se dedicando a mais para o trabalho, tem que saber que o prazo tem que chegar, porque essa situação não é normal. Você tem que voltar para a sua família orgânica, você tem que voltar se esforçando na sua casa, nos seus negócios. Você tem a sua personalidade mesmo. Você, mesmo escolhendo se escravizar, mas você é uma pessoa livre. E tem coisas que você tem. Hashem te deu uma família. Hashem te deu coisas. E Hashem quer que você vai dedicar e esforçar em que Ele te deu. Não em que você vai pegar e vai dar para os outros. Então, realmente, esses mitzvot, por longe que parecem da nossa realidade, são muito reais. Cada geração com a maneira de escravização dela. Mas essa é a ideia. Cada pessoa tem que saber, você, como ser humano, é valorizado. Você, como ser humano, você tem a sua história, tem a sua família, e lá você deve pegar suas forças e esforçar para essas coisas crescerem. Shabbat Shalom.